Luta armada, revolução, greves violentas e gritos vindos do meio da multidão pedindo o fim do imperialismo norte-americano. Seriam essas cenas da Revolução Bolchevique na Rússia ou da Revolução Cultural Chinesa? São imagens do que ocorreu em vários países da América Latina durante as décadas de 70 e 80. Talvez essa informação não te surpreenda, mas você sabia que muitos desses acontecimentos foram incitados por grupos cristãos, católicos e protestantes? O filme Dois Papas, de 2019, dirigido pelo brasileiro Fernando Meirelles, trouxe à tona essa questão, que está relacionada com a teologia da libertação. No meio evangélico brasileiro, principalmente naqueles considerados mais conservadores, é muito raro que alguém fale sobre a teologia da libertação e praticamente não a relacionamos com questões missiológicas. A teologia da libertação ficou, no imaginário cristão evangélico, associada ao marxismo, ao comunismo, a grupos revolucionários armados, a lutas de classes. Esses e muitos outros conceitos associamos à esfera política, não às esferas teológicas ou missiológicas. Mas, antes de falarmos sobre o que é a teologia da libertação, nós temos que voltar na história e entender o contexto em que surgiu esse fenômeno que tanto impactou a Igreja Católica Romana nas décadas de 70 e 80 do século passado e também o lado mais liberal do protestantismo na América Latina, inclusive no Brasil. No século XIII, já perto do final do que chamamos Idade Média, surgiu o importante teólogo e filósofo Tomás de Aquino. Ele não negava a realidade da queda e as implicações dela para o ser humano, mas afirmava que, apesar da queda, o intelecto continuou refletindo a imagem de Deus. Essa afirmação, assim como as de outros intelectuais depois dele, pavimentou o caminho para o Renascimento, a Reforma Protestante e, eventualmente, o Iluminismo, cujas ênfases são razão, natureza, felicidade, progresso e liberdade. Esses ideais do iluminismo tornaram-se os grandes objetivos dos países ocidentais, e os governos europeus e norte-americano tentavam alcançá-los por meio do capitalismo. Mas os horrores de duas guerras mundiais, a queda do Império Otomano e a colonização de boa parte do Oriente Médio, da África e da Ásia, começaram a lançar dúvidas. Governos ocidentais gastaram bilhões de dólares crendo que o que era bom para o Ocidente seria bom para o chamado Terceiro Mundo. Bastaria exportar a cultura e a tecnologia ocidentais para acabar com doenças, pobreza e ignorância. Com o tempo, ficou provado que isso não era possível. Ficamos conhecidos como o quintal dos Estados Unidos, e as políticas implementadas agravaram a desigualdade social. Dados mostram que os ricos ficaram mais ricos e os pobres ainda mais pobres. Aumentou a concentração de terras nas mãos de uma minoria privilegiada. Ao final da década de 60, a população na América Latina ainda aguardava libertação, liberdade e desenvolvimento, promessas do iluminismo, que se tornaria realidade por meio do capitalismo. Todo esse contexto fez com que uma forte onda política marxista, comunista, leninista, maoísta e etc. penetrasse em diferentes países das Américas. Essas ideologias, com as suas diferenças,
ofereciam, de forma enganosa, trazer libertação para o ser humano através da luta de classes, do trabalho, da revolução e da vitória do proletariado sobre a burguesia. No meio de tudo isso, a Igreja, tanto a católica como a protestante, apoiava governos corruptos e contribuía para a manutenção do status quo, beneficiando-se dele inclusive. Mas, aos poucos, a Igreja Católica começou a experimentar uma importante transformação, o que veremos no vídeo a seguir.